Olá, muito boa noite. O Brasil teve nesta semana o primeiro grande marco da descoberta do pré-sal, o leilão do Campo de Libra. O leilão causou polêmica e protestos por todo o país. Mas agora que o consórcio foi definido, é hora de nós, brasileiros, entendermos sobre essa riqueza do nosso país. E a nossa pergunta de hoje é: o pré-sal vai trazer benefícios para os brasileiros? Participe com a gente por telefone 19 3871 9620 ou então escreva se você acha que o Brasil vai ser beneficiado com o pré-sal para o nosso e-mail açãonacional@rs21.com.br. E hoje, para responder todas as nossas dúvidas, está aqui no estúdio o engenheiro químico e também professor universitário Marcos Camargo. Seja muito bem-vindo, professor, ao Ação Nacional. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E olha, para a gente começar a explicar para quem está em casa, a gente não quer deixar nenhuma dúvida, viu, Sim. professor? Por isso, nós vamos do começo. O que significa a palavra pré-sal? Pré-sal. A formação geológica do Brasil ela tem características muito específicas. Se a gente voltar a milhões e milhões de anos atrás, existia um bloco de terra único, né, no nosso planeta, que era chamado de Pangeia. Devido a movimentos tectônicos, movimentos da Terra, os continentes começaram a se afastar. E nessa movimentação, né, quando os continentes estavam ficando distantes um do outro, teve uma série de deposições de camadas diversas em cima de uma rocha básica. Então, esse pré-sal é uma rocha, uma camada de rocha, né, onde tem petróleo. Acima dele veio o sal, uma camada de sal, que foi depositado durante o afastamento dos continentes. E em cima dessa camada veio uma outra camada, que foi decorrente também do assentamento de uma série de outros estratos da Terra e também de organismos diversos, e é onde, nesse extrato que chama de pós-sal, e onde hoje a Petrobras extrai a maior parte do petróleo brasileiro. Então, entre as rochas, então, é que é encontrado esse petróleo. Isso. Então, tem uma rocha básica, que é o pré-sal, que é uma camada de sal, por isso que chama pré-sal, e tem uma outra de pós-sal, que é onde a Petrobras extrai o petróleo offshore, quer dizer, o petróleo que não é extraído na terra. O Brasil, para descobrir, né, o pré-sal, foi uma superação da Petrobras? Como é que foi essa descoberta no Brasil dessa camada? Devido a essa formação geológica do Brasil, já existiam alguns indícios de que haveria petróleo em camadas mais profundas. E a Petrobras foi pioneira numa série de iniciativas, numa série de tecnologias para identificar esses veios, né? Esses conjuntos de óleo, esses poços de petróleo em camadas mais profundas, usando tecnologia que é a tecnologia de ponta da Petrobras. Ela tem esse mérito. Olha, e o nome, né, que a gente fala mais agora é Campo de Libra, mas ele é gigante como o nosso país. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre o que é o Campo de Libra. As imagens são da NBR. O Campo de Libra fica na Bacia de Santos, a 183 quilômetros do Rio de Janeiro. Tem 1.500 quilômetros quadrados de extensão. O petróleo está depositado a 7.000 metros de profundidade abaixo da camada de sal. As reservas são de 8 a 12 bilhões de barris. O início da produção está prevista para 2019. Já o pico da produção deve ocorrer em 2027, com 1.400.000 barris de petróleo por dia. 12 a 15 plataformas devem operar no campo. Os investimentos nos próximos 35 anos podem chegar a 100 bilhões de reais. Já o lucro no mesmo período deve ser de 900 bilhões de reais. 300 bilhões de reais virão dos royalties de exploração do campo e 600 bilhões de reais a partir da comercialização do petróleo que ficar para a União. Esse tipo de campo é exclusividade nossa do Brasil ou outros países também podem ter? Outros países podem ter. Como eu falei, o afastamento dos continentes fez com que a mesma ou a parte geológica que tem na costa do Brasil, muito parecida, tem na costa da África. O afastamento dos continentes também aconteceram no hemisfério norte. Então, existem regiões do hemisfério norte que têm possibilidade de também ter esse petróleo do pré-sal, na camada mais profunda.
A gente viu aí a produção estimada entre 8 a 12 bilhões de barris de petróleo, né? É muita coisa e às vezes quem está em casa não faz nem ideia da proporção disso tudo. Quando a gente fala em barril de petróleo, como a gente quantifica isso, professor? É aproximadamente 160 litros. Tá? Por barril. Um barril são 160 litros, mais ou menos. Muito se fala também em barris recuperáveis. Tem como a gente definir? Tem. Em termos de poça de petróleo, seria bom que a gente conseguisse extrair tudo, né? Mas existem estimativas de quanto dentro de um poço nós podemos extrair de petróleo. É isso que nós chamamos de recuperáveis. E o Brasil, ele tem alguma vantagem sobre outros países nesse quesito da exploração? E agora, com a descoberta do campo de Libra? Tem. A tecnologia que está sendo desenvolvida é uma tecnologia muito adequada para trabalhar com esse petróleo, né? Que fica em camadas bem profundas. Então, essa tecnologia é nossa. Estamos desenvolvendo, a Petrobras está desenvolvendo. Os parceiros da Petrobras também têm experiência grande em exploração de petróleo em águas profundas, que é uma vantagem a mais. E nós falamos de Libra, mas Libra é uma parte, né? É uma parte importante, mas não é o todo do potencial que nós temos no Brasil. Quando a gente fala do pré-sal, é uma área de mais ou menos 800 quilômetros, que vai desde do litoral do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina. 800 quilômetros de extensão, mais ou menos uns 200, 250 de largura. Então é muita coisa. Libra é importante, mas é um bom começo. Outras coisas muito boas virão também. Olha, e você de casa, o que é que você acha? Você acha que o pré-sal, ele vai trazer benefícios, vai trazer coisas boas para o Brasil a partir de agora? Será que essa descoberta vai mudar os rumos do Brasil? Participa com a gente, manda a sua opinião, o seu comentário. Se você preferir, manda a sua dúvida também, se esse assunto gera tantos questionamentos, tanta polêmica, teve protesto essa semana. Você participa por telefone ou por e-mail que está aparecendo aí na sua tela, tá? Professor, só a Petrobras tem essa tecnologia para exploração ou não? Existem tem outras empresas? Empresas que também estão caminhando nesse sentido. A Petrobras está na frente de uma série de tecnologias. Toda a parte de... Para você saber se tem petróleo no fundo, né, você faz uma série de testes sismográficos, né? É como se você jogasse uma bomba, né, tivesse uma onda de choque que bate na superfície e essa onda volta e o navio lá em cima com os hidrofones, ele capta o resultado e faz análise, né? A Petrobras desenvolveu muito isso, mas tem outras empresas que também estão fazendo a mesma coisa. Haja vista que os resultados que nós tivemos no pré-sal do Brasil são excelentes. As reservas potenciais passam, né, dos 60, 70 bilhões de barris. Isso nesse trecho que nós estamos... de 100 quilômetros. Se a gente considerar que existe a possibilidade de esse pré-sal chegar até o Nordeste, né? Então, nós estamos falando de potenciais de carbono, hidrocarbono, que são petróleos, gigantescos. Isso interessa a muita gente. Esse é o campo de Libra que nós estamos falando hoje, né? Sim, que é uma parte de um todo, certo? Né? De certa forma não, o pré-sal ele já é explorado, mas agora com a exploração do campo de Libra muda a sequência de exploração no Brasil. A gente sabe que tem uma previsão de 30 anos e depois disso, né, como é que fica? 30 anos para explorar Libra, o campo de Libra, né? Em 2015 deverá ser começado, ou começaram outros leilões de outros campos. Então o mapeamento geofísico já está tudo feito, né? E aí tem todo um programa de exploração. Então 30 anos é do Libra, né? Mas tem outros, tem Tupi, tem outros campos também que vão estar em produção. É importante, ele vai produzir alguma coisa como Libra, 1,4 milhões de barris por dia, né? Que corresponde hoje a mais ou menos 50% do que nós fazemos hoje, dessa ordem. Então, ele vai estar produzindo isso. Agora, imagina os outros começando a produzir também, o quanto de petróleo nós vamos ter. Tá? Dá para atender toda a demanda doméstica e até fazer exportação. E de um petróleo de uma qualidade muito boa, tá? Onde o refino é muito mais barato e você consegue produtos com uma facilidade maior do que o petróleo que nós temos hoje na camada pós-sal. Que é o explorado hoje? Que é o explorado hoje. Ele não é tão bom quanto... Não, esse petróleo que nós exploramos hoje é um petróleo pesado. Tá? Então,
O refino dele é um refino mais caro do que um petróleo leve. A referência mundial, chama Brent. É um petróleo que é obtido lá no Mar do Norte. Ele é mais refinado? Ele é mais leve. Ele é mais leve. Existe uma graduação, grau API. Quanto maior, é melhor. O do petróleo do Brasil, hoje, né, do pós-sal, o grau dele é 19. O de referência é 32, 33. Esse de Libra está por volta de 28 ou 29. Então, é de boa qualidade. É um bom petróleo. Um bom petróleo. Professor, o senhor disse que existem tantos outros campos, né, no Brasil. A gente fala hoje do campo de Libra, né? Mas esses outros campos a serem explorados, essa exploração deve começar a partir de um leilão, como a gente teve essa semana no Brasil? Deve ser sempre nesse modelo? O modelo atual é o modelo leilão, né? Ele é diferente, não é mais concessão como era antes. Antes, uma empresa ela tinha uma concessão, ela pagava royalty, pagava pelo petróleo explorado, pagava impostos, mas o petróleo era dessa empresa. Hoje não. Hoje é uma partilha de produção. Então, as empresas, elas podem participar, por exemplo, uma empresa sozinha quer participar, pode, mas em bloco, né? Elas conseguem resultados melhores. E o petróleo é feito, você continua pagando os royalties, você continua pagando impostos, mas uma parte desse petróleo vem para a União. Tá? Então, nesse modelo novo, quem ganha é aquele que oferece mais petróleo para a União. Dá para entender o modelo? Então, vamos supor que aqui eu tenho 100 milhões de barris, né? Então, eu falo, olha, eu e mais essa outra empresa vamos participar de um consórcio, nós vamos dar para você, para o país, 40 milhões. Aí aparece um outro e fala, não, nós damos 45 milhões. Certo. E esse de 45 leva. Esse é o modelo que vence hoje. Esse é o modelo que vence hoje. A gente sabe que a Petrobras faz parte do consórcio Sim. atual que ganhou o campo de Libra. Nesse caso, quando a gente fala que nesse sistema de partilha, em que parte do lucro vai ser devolvido ao Estado, a Petrobras, a gente pode dizer, por exemplo, que ela ganha 2 vezes, professor? A Petrobras sempre vai estar presente em todos esses processos. Ela sempre vai estar presente com um percentual definido. 30%. Sobram os outros 70%. Ela pode, além disso, compor com outras empresas para pegar uma fatia de 70%. Tá? Então, nesse modelo, a Petrobras vai estar sempre presente. Mas também existe, parece já, um órgão a ser formado para fiscalizar tudo isso. Então, nesse modelo novo de leilão e por partilha de produção, foi formado um outro órgão, tá? Que é o Pré-Sal Petróleos S.A. A função dele vai ser de regulamentar toda a exploração do petróleo no Brasil. Tá? E é interessante. Se a gente for ver que essa empresa está sendo criada para gerar sinergia entre os diversos atores, os diversos players e as diversas possibilidades de exploração, o resultado para o Brasil vai ser excelente. Em várias áreas. Em várias áreas. Tá? O ganho do Brasil... Então, esse de Libra, nós estamos falando alguma coisa como entre 8 e 12 bilhões de barris. Né? Vamos considerar um valor médio, 10 bilhões. O barril hoje está sendo vendido na faixa de $100. Né? 10 bilhões vezes 100 dá 100, 10 bilhões, 100 milhões, dá 1 bilhão. Dá 10 bilhões, $1 trilhão. É muito dinheiro. Só um campo. É evidente que isso aí é o bruto, né? Mas o que você tem de lucro líquido também é uma coisa excepcional. É isso, sem contar nos outros campos que também existem no Brasil, ainda a serem explorados, ainda a serem leiloados. O potencial é muito grande. O potencial é muito grande. Nessa condição, o Brasil vai ser um país que vai ser um dos principais países do mundo com reservas de petróleo. Hoje ele está em 12º lugar, é capaz de ir para o 6º, 5º lugar em termos de reserva. Muda um pouquinho, né, o cenário atual brasileiro, né? Isso atrai muitos olhos internacionais também nesse momento. Atrai em todos os sentidos, né? No bom sentido é que vai ter muito mais investimento, vai ter muito mais vias de comércio do Brasil com outros países do mundo, né? Mas também atrai também os olhos, né, de uma série de outros países que não têm esse tipo de riqueza. Olha, você que está em casa e tem dúvidas sobre esse assunto, pode participar com a gente, tá? Manda a sua dúvida tanto por telefone, que é o 19-3871-9620. Se você preferir, escreva para a gente, açãonacional@rs21.com.br.
A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho falando sobre a polêmica, né, que envolveu o leilão do Campo de Libra. A gente volta já.